E na verdade, a primeira pessoa chamada foi a minha esposa, que ela participou do grupo de oração de uma comunidade aqui próxima, fazendo seminário, né? Ela fez o seminário e eu vi ela indo para o seminário e tal. A gente estava vindo de uma fase em que ela estava mais afastada da igreja, eu já estava procurando uma igreja numa outra denominação, não participava mais da igreja católica, estava afastado da igreja católica, na verdade. Eu fui para o Água Viva visitar o grupo de oração Água Viva da Igreja Matriz. E lá eu encontrei um conhecido da gente daqui, do Ipiranga. O Sérgio estava numa pregação. E eu me encantei quando eu via o Sérgio naquela coisa maravilhosa, né, nas palavras. Aí eu saí do grupo, eu parei de ir lá no Água Viva e soube que na comunidade ia começar o louvor, o grupo de louvor. Daí eu comecei a vir, e daí veio o seminário dia 21 de agosto, e veio a experiência de oração, e eu estou aqui, fui discernida para intercessão, e eu vim pela dor, porque a minha mãe está com uma depressão profunda, já tem 1 ano e 4 meses, e nesses 4 meses que eu estou, já fez 5 agora, no caso vai fazer 5 meses, tá uma maravilha na minha vida, e minha mãe também já está começando a se levantar, a se erguer. Através da minha namorada, que sempre me chamava para ir todas as quinta-feiras no Água Viva, e comecei a frequentar o Água Viva com ela, fui caminhando. E no bairro que eu moro hoje, Divino Espírito Santo, tinha uns amigos que se reuniam fazendo louvor, oração, e sempre minha sogra me chamava, só que eu não fazia questão nenhuma. Mas através de um dia que o Sérgio Ricardo me chamou para fazer uma experiência de oração, foi que eu fui conhecendo mais um pouco, se aprofundando mais um pouco o que é um grupo de oração. A experiência de oração foi uma bênção na minha vida, porque eu era de uma vida errada, uma vida do mundo, mas através dessa experiência de oração minha vida mudou bastante, meu diálogo com minha família aumentou cada vez mais, até com meus amigos, e hoje em dia eu sou servo. Bom, meu nome é Lucilene, eu participo da comunidade aqui Divino Espírito Santo e conheci o grupo de oração carismática na Matriz Nossa Senhora da Conceição. Participando aqui da minha comunidade, eu faço parte da acolhida. Então, um dia de celebração, um dia de domingo, Sérgio Ricardo, Carlos Feliciano me viram fazendo a acolhida dentro da minha comunidade. E ao verem me vendo fazendo a acolhida, eles se sentiram à vontade para me chamar a fazer o seminário. Falaram, me perguntaram se eu já tinha feito experiência de oração, e eu falei que não. E através deles eu fui fazer o seminário. Fiz o seminário na Matriz Nossa Senhora da Conceição, e dali nós sentimos um desejo de formar um grupo de oração na nossa comunidade aqui, no Divino Espírito Santo. E então, a partir desse chamado dela, de estar participando daquele seminário, que eu fui começar a conhecer o grupo de oração, começar a conhecer o que é renovação carismática, saber que existe essa coisa maravilhosa que eu não sabia ainda, não fazia ideia que existia, não sabia nem como era, como eu já disse. Então ela começou a participar do seminário, e ela fez o seminário, ela e a minha filha mais velha, está com 12 anos, fez o seminário lá naquela comunidade, e eu via nela uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança assim, espiritual mesmo, que eu via acontecer nela. E eu não acreditava que na Igreja Católica existia isso, que a Igreja Católica podia fazer isso, podia modificar as pessoas. Eu não enxergava isso na Igreja Católica. Na verdade, não é que a Igreja não fazia, e eu não conseguia enxergar mesmo. Eu não conseguia entender, o erro estava em mim. Por isso eu fui buscar uma outra igreja achando que fosse encontrar isso.
Então ela fez esse seminário. Logo depois desse seminário ela começou a me falar sobre o grupo de louvor que tinha aqui na comunidade, e que das pessoas que participavam desse grupo de louvor eram pessoas que eu conhecia, mas eu não sabia que eram pessoas religiosas, pessoas do Espírito Santo mesmo. Eu não sabia, eu conhecia elas lá de fora, não sabia disso. E ficava cada vez mais espantado com aquela coisa, querendo entender como é que aquilo funcionava. E ela começou a participar, e ela começou a me chamar, me convidava, me chamava, e eu muitas vezes queria vir por causa da questão de denominação, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então eu resolvi vir uma vez, vi como era, fiquei um pouco assustado no começo, porque a gente, que não está acostumado, quando você vê a oração em língua, você fica assustado, não sabe como é que é aquilo, não entende muito bem. Vi na segunda vez e chegou o seminário daqui do nosso grupo. Bom, meu nome é Leandro, frequento o grupo de oração Adoradores da Luz. Muitos me conhecem, sabem do que eu passei na minha vida, no passado, uns 3 anos atrás. Estava perdido neste mundo, perdido para o inimigo. Estava nessa vida aí que não leva a lugar nenhum. Já fui preso, fiquei 1 ano e 8 meses preso. Sempre quando eu estava preso, eu li o Salmo 91, que ele fez me fortalecer um pouco mais na fé. Quando eu saí da cadeia, precisava de um acolhimento, mas não foi aquele acolhimento que eu esperei. Mas aos poucos fui entregando a Deus, fui pedindo a Deus. Até que certo dia apareceu, eu encontrei com o Sérgio Ricardo, que ele me convidou para fazer um seminário. E através dessas 9 semanas de seminário, eu pude conhecer um pouco mais do que é a renovação carismática católica, que foi mudando a minha vida. Através da experiência de oração, fui batizado no Espírito Santo, que eu comecei a ver o que é um grupo de oração, como que o grupo de oração pode mudar a vida, como mudou a minha, pode mudar a sua. E através desse seminário fui discernido, hoje sou servo, hoje sirvo na acolhida, um ministério que é aquele ministério, um dos mais importantes, que você está acolhendo as pessoas, com o sorriso aberto, com a alegria. Dentro do grupo, no dia 21 de agosto, fizemos o nosso primeiro seminário. E já havia 2 meses, eu sou portadora de necessidade especial, tenho prótese bilateral de quadril. Então já há 2 anos eu estava na fila de espera para poder conseguir essa prótese para revisão de uma cirurgia anterior, que já fazia 10 anos sem ser trocada. E os médicos falavam que essa prótese tinha que ser importada e que não tinha noção nem previsão de quando viria. Então eu quase assim que desisti de operar, mas continuei firme e forte no grupo de oração. E através das orações, através da persistência, em um pleno seminário, um belo dia eu recebi o telefonema do meu médico que a minha cirurgia tinha saído e que seria uma cirurgia de risco, uma cirurgia onde que eu teria que ficar 90 dias em cima de uma cama e só poderia pisar após 8 semanas. E aí eu passei isso para o meu grupo de oração, dessa necessidade de ter que me afastar, não só do trabalho, da igreja, mas também alguns afazeres de casa. E tive medo, como qualquer ser humano. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, através das orações dos meus amigos, daqui da comunidade, do meu grupo de oração, hoje eu estou aqui com apenas 2 meses e pouco de cirurgia. Eu operei no dia 20 de setembro. Já estou andando, fazendo os meus afazeres dentro de casa. A cirurgia foi um sucesso. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a este grupo de oração que me acolheu e que orou por mim, para que hoje eu possa estar aqui dando testemunho
desse milagre que Deus fez na minha vida através das orações. Para aquelas pessoas que muitas vezes desistem, que não persiste, que não acredita, que acha que o seu tempo é o tempo de Deus, e não é assim. Às vezes a gente pede algo a Deus e acha que tem que ser imediato, mas Deus tem um tempo para cada um, embaixo do céu e da terra. Hoje eu sou coordenador do Ministério de Comunicação do Grupo de Oração Adoradores da Luz. Hoje eu sou um servo do Senhor, hoje eu me sinto um servo do Senhor, mas não foi sempre assim. No começo, aliás, há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de participar do Encontro de Casais com Cristo. Eu acredito que tenha sido a minha primeira experiência de proximidade com Deus, porque eu não venho de uma família religiosa, eu não tive muito incentivo da minha família de estar participando da igreja, né? Era como se fosse assim, vai lá, não vou hoje não, então não tem problema. Funcionava desse jeito, então eu não tinha incentivo de estar dentro da igreja. E a minha família, os meus pais, eles não tinham sido casados, eu não tinha sido batizado, então eles não tinham muita preocupação com isso, e isso veio passando para a gente, como filhos, que isso não era tão importante. E sendo assim, a gente vai aprendendo. Quando a gente não aprende o que é bom na vida, a gente começa a aprender o que é ruim. A gente começa a achar que tudo na vida a gente resolve, que nossa capacidade resolve, que o nosso dinheiro resolve, que o nosso trabalho, a nossa inteligência resolve. Quando na verdade hoje eu sei que isso tudo vem de Deus. Tudo que a gente tem, o que a gente vem de Deus, e eu não enxergava isso antes. E quando você vive assim, você anda por caminhos tortuosos, você passa por muitas dificuldades e você não encontra sossego. E por causa dessas minhas falhas, que eu cometi muitos erros com a minha esposa, ela pedi muitas desculpas a ela por isso. A minha família foi se afastando. Eu e a minha esposa fomos nos afastando, fomos tendo dificuldades, fomos tendo briga. Nós passamos 5 anos da nossa vida brigando em casa. Brigando, discutindo, ofendendo, violência, tudo de pior que pode ter numa família tinha dentro da minha casa. E a minha vida foi assim durante muito tempo por causa dos meus erros. A minha esposa reagia da forma como ela sabia reagir, mas os erros eram meus. Então, Deus resgatou a gente através do grupo de oração, que Ele resgatou primeiro a minha esposa. A mim primeiro, vamos falar assim, porque primeiro eu tentei buscar Deus. Eu não vim para a igreja católica, que é a minha igreja, mas eu estava buscando Deus. E aquilo era mais motivo de briga, porque a minha esposa era católica. E ela não conseguia entender que eu estava buscando Deus. Mas eu estava indo em outra igreja, mas eu estava buscando Deus. Então a gente ainda vivia em briga do mesmo jeito. Isso só se transformou num ambiente melhor quando a minha esposa começou a fazer o seminário na comunidade no bairro Kubitschek, que as coisas começaram a mudar na minha casa. Eu consegui enxergar nela uma coisa diferente. E as coisas foram mudando na minha vida. Eu tinha um sonho de ver a minha família trabalhando para Deus, e hoje eu tenho isso. Eu sou servo, a minha esposa é serva, a minha filha de 12 anos está esperando chegar na idade de poder servir também. Então a passagem na Bíblia diz que eu e minha casa serviremos a Deus. É isso que eu busco para minha casa, para minha família, e através desse grupo Adoradores da Luz e da vontade de Deus de ter colocado esse grupo de oração dentro da nossa comunidade, em frente à minha casa, é o que tem feito a minha família mudar, e eu louvo muito a Deus por isso. Vim para a comunidade, é na comunidade que conhecemos Deus. Sim, eu era de esquentar o banco, só ficar lá tranquilinha. Depois desse grupo de oração, 5 meses,
a minha vida se transformou e que Deus converta a minha família, que é o que eu espero. A minha filha Maria Eduarda, de 9 anos, é a intercessorinha lá da minha casa junto comigo. E a Maria José Esforçante da Costa, conhecida como Tata, que está se recuperando de uma depressão profunda há 1 ano e 4 meses já. E para a honra e glória do Senhor Jesus, para a minha comunidade, para o nosso bairro, que é tão conhecida, Tata, e que a vitória já está chegando.